Olá, bem-vindo ao Papo de uma Designer. O meu nome é Camila e hoje a gente vai colocar a mão na massa. A gente vai praticar as ferramentas que a gente aprendeu nos vídeos anteriores e vamos vetorizar essa imagem aqui desse Nintendo Switch. Então, bora para a aula. Como vocês podem ver aqui, eu peguei essa imagem desse Nintendo Switch na internet e eu fiz a vetorização dele, por assim dizer, né? Eu recriei esse Nintendo Switch utilizando as formas e efeitos aqui do Figma. E esse vai ser um ótimo exemplo para a gente praticar as ferramentas que a gente viu nos outros vídeos e também aprender algumas ferramentas novas, como efeitos de sombra. Quando a gente vetoriza um arquivo, ele tem uma alta qualidade. Por exemplo, essa daqui é uma imagem da internet. Quando eu dou um zoom aqui, ó, ele vai perdendo qualidade, tá vendo? Porque não é um arquivo vetorizado. Diferente do arquivo vetorizado, esse aqui foi o que eu criei. E olha só, conforme eu vou aproximando, eu não perco qualidade. Esses quadradinhos que aparecem são os grids aqui do Figma. Mas ele não perde qualidade. Então, isso é um arquivo vetorizado. Eu fiz até essa opção aqui com a cor parecida, com a foto da internet que eu peguei, mas eu também fiz outras opções aqui mudando as cores. Então, a gente vai agora fazer a vetorização dessa imagem aqui no Figma. Então, para começar, a gente vai abrir um arquivo em branco aqui no Figma. Então, a gente clica aqui em cima em Design. Daí, a gente vai colocar aqui do lado esquerdo um título. Você pode escolher o título que você preferir. Eu vou colocar aqui, praticando ferramentas do Figma. Prontinho. Agora a gente vai precisar pegar a imagem do Nintendo Switch ali na internet. Então, eu vou pegar aqui no Google, vou digitar Nintendo Switch e procura uma imagem que você preferir. Eu peguei essa daqui, ó. Peguei essa imagem, cliquei com o botão direito, salvar a imagem como e salvei no meu computador. Agora a gente vai trazer essa imagem para o Figma. A gente vai clicar aqui no ícone do Figma, que é o menu principal. Vamos vir em Arquivo e Inserir Imagem. Aí o computador aqui vai abrir a pastinha e você vai acessar a pastinha que você salvou essa imagem. Escolhi aqui a imagem e daí eu vou dar um clique aqui na tela e prontinho. Trouxemos a imagem para dentro do Figma. Como eu vou ter que desenhar por cima dessa imagem, então eu preciso bloquear ela aqui para ela não ficar mexendo para lá e para cá. Então eu vou vir aqui do lado onde está camadas, tá vendo, da imagem? E eu vou clicar nesse cadeadinho aqui, ó. Pronto, agora, mesmo que eu desenhe por cima aqui, ainda assim a imagem vai ficar estática. Aqui vai dar para a gente usar várias formas. Retângulo, quadrado, círculo e outras ferramentas para transformar uma forma em outra. Então, vamos começar aqui embaixo. Eu vou começar com um retângulo. E aí, vou fazer o retângulo aqui por cima da imagem mesmo. Você pode ir dando uma olhada mais ou menos aqui, ó, para ver a altura que tem o Nintendo. Ó, depois que a gente desenhou esse retângulo, como a gente pode ver, o Nintendo Switch ele tem as bordas arredondadas. Então, a gente vai vir nessas bolinhas aqui, ó, dos cantos, e a gente vai arrastar até ficar no formato que a gente achar o mais parecido aqui, ó. Tá cinza, assim, tá difícil da gente ver o fundo. Então, a gente pode vir aqui do lado em preenchimento. E daí, a gente vai tirar esse preenchimento aqui no menos, ó, remover. E como agora sumiu tudo, a gente vai adicionar um traçado. Vou clicar no mais. E aí, eu vou deixar na cor preta mesmo, mas você pode escolher a cor que você quiser. E eu vou aumentar a espessura para ficar mais fácil da gente enxergar o traço aqui que a gente está fazendo. Você pode tanto digitar o número aqui, como pôr o mouse em cima do ícone e arrastar para cima e para baixo. Vou deixar 4 que tá dando para ficar bem visível aqui pra gente. Então, já fizemos a borda aqui do nosso Nintendo. E eu vou fazer agora essa parte aqui do centro, né? Tem aqui basicamente 2 quadrados. Esse aqui é arredondado e esse aqui da tela. Então, novamente, a gente vai vir aqui, quadrado. Vamos desenhar o primeiro quadrado. Eu já vou tirar o preenchimento para ficar mais fácil e colocar um traçado. Pronto. E aí, esse daqui também tem as bordinhas arredondadas. Então, eu vou puxar até ficar, ó. Se eu puxar aqui, vai ficar muito. Então, eu vou voltar para ficar o mais parecido possível. Agora, eu vou fazer o quadrado aqui da tela. Vou tirar o preenchimento, adicionar o traçado. Nesse caso aqui, ele não tem as bordas arredondadas, então a gente vai deixar ele nesse retângulo mesmo.
Agora eu vou agrupar essas 3 aqui, porque já estão certinhas. Eu vou apertar Ctrl G e aí ele vai agrupar. Se você não quiser usar atalho, você pode clicar com o botão direito e aí vai aparecer aqui agrupar. Agora eles estão agrupados, bonitinhos aqui, ó, para não correr o risco de a gente bagunçar eles enquanto a gente estiver fazendo as outras formas. A gente pode até bloquear esse grupo de vetores que a gente já criou aqui. Agora a gente vai vir aqui para cima, ó. Eu quero fazer esse botão aqui que ele é meio, tem um relevo aqui, né? E tem outros 2 botõezinhos aqui. Para criar agora esse botão aqui curvadinho, a gente vai utilizar a ferramenta caneta. Então, a gente vai clicar aqui no ponto, mais ou menos, que a gente quer. Aqui no outro. E a gente segura o botão e faz a curvinha aqui, ó. Eu vou apertar ESC para cancelar. E outra forma também é a gente fazer uma reta aqui. E aí depois a gente pode utilizar essa ferramenta curvar. Aí a gente clica aqui no meio e puxa, tá vendo? Tem essas 2 formas de fazer. Eu até gostei mais dessa daqui. E eu vou apagar essa outra aqui de trás. Deletar, pronto. Eu vou clicar aqui nessa ferramenta mover e vou pegar esse pontinho aqui e vou arrastar mais pra cá. E agora ajeita de novo a curva. Pronto. Tá ótimo, já ficou curvadinho aqui, ó. Agora a gente vai mudar aqui essa parte do traçado. Eu vou aumentar o traçado, eu vou deixar 4. Aqui no ponto de partida e ponto de extremidade, eu vou deixar arredondado. Pronto, aí ficou redondinho, tá vendo? Aqui e aqui. E a gente vai precisar aumentar a espessura. Aí já ficou aqui o botãozinho, tá vendo? A gente vai deixar assim por enquanto. Depois, na hora que a gente criar a parte de preenchimento aqui, aí a gente ajeita melhor esse botão. Como eu tenho outro botão igual desse lado, eu vou simplesmente segurar o Alt para duplicar e vou girar esse item aqui. Ah, ó, foi até bom acontecer isso. Quando eu dupliquei, eu ainda estava dentro da ferramenta caneta. Então, ele entende que esse daqui é um objeto só. Eu vou dar Ctrl Z. Aí, eu vou fechar aqui o botão da caneta primeiro. Pronto. Aí, agora sim, eu vou duplicar. E ele vai entender que é um objeto secundário. E aí, eu também vou conseguir aqui girar esse botãozinho. Também temos aqui 2 botõezinhos que é bem simples de fazer. É só pegar um quadrado. E aí, a gente vai fazer aqui o botãozinho. Vou duplicar com Alt, segura e arrasta. Pronto, já temos 2 botõezinhos. Clica nos 2, ó, seleciona segurando o Shift. E eu vou colocar aqui na cor preto. Por enquanto vai ficar assim. Agora, a gente vai vir para essa parte dos botões aqui. Muito simples, né? A gente vai precisar fazer um círculo e um segundo círculo aqui dentro. Então, eu vou pegar aqui a forminha, elipse. Segurando o Shift, você vai clicar e arrastar para manter um círculo perfeito. Ó, você arrasta aqui para dentro e vai ajeitando, sempre segurando o Shift. Eu vou tirar aqui o preenchimento, colocar o traçado também. Tem um pequeno círculo aqui dentro que a gente vai ter que depois fazer um efeito. Então, eu vou pegar aqui o círculo, fazer um círculo aqui dentro. Ó, sempre segurando o Shift para ir proporcional, tá? A gente pode também tirar esse preenchimento, colocar o traçado. Aí você pode selecionar os 2 círculos, ó. É só segurar, clicar no primeiro, segurar o Shift e o outro. E você pode vir aqui no alinhamento para deixar eles bem alinhadinhos. Pronto. Aí a gente já olha aqui do outro lado, ó, tem outro também. Então, eu vou selecionar os 2. Clico com o Shift apertado. Ctrl C e Ctrl V. Aí eu já arrasto e já utilizo a mesma forma aqui, ó. Agora a gente vai fazer esses botõezinhos aqui. Também são elipses, muito simples. Pega a elipse e faz aqui todos do mesmo tamanho. Eu gosto de desenhar o primeiro e depois ir copiando, duplicando, segurando o Alt. E aí a mesma coisa, eu vou selecionar todos, segurando o Shift e vou tirar o preenchimento e colocar o traçado.
Por enquanto eu vou deixar com traçado, mas depois a gente vai substituir por preenchimento, tá? Outro círculo aqui. Se vocês repararem bem, aqui tem tipo um desenho de uma casinha, porque é o botão home, né? Provavelmente ali do switch. Então, a gente pode fazer também. A gente vem aqui, pega o triângulo. Então, já temos ali o botãozinho home. Depois a gente ajeita. Aqui do lado, a gente tem um quadrado. E aqui, aparentemente, tem um círculo aqui dentro. Vamos fazer também. E aí tem esse botãozinho aqui, que é um retângulo simples. Então, os botões simples aqui a gente já fez. Tá tudo certo. Agora a gente vai vir para esse aqui, o direcional. Nesse caso, a gente vai precisar utilizar duas formas e transformar ela em uma só. Eu vou pegar o quadrado aqui, vou desenhar um retângulo assim. E eu vou duplicar ele segurando o Alt e vou girar ele. Aí eu coloco aqui em cima. Eu vou fazer uma cópia aqui, só para vocês conseguirem ver as formas da gente trabalhar com essa ferramenta. Então, selecionei os dois, vim aqui no alinhamento, para eles ficarem bem alinhadinhos certinhos. E aí tem duas formas aqui da gente fazer essa forma ficar única, né? Porque aqui a gente tem duas formas. Eu vou mudar a cor do preenchimento. E aí, olha só. A gente pode selecionar os dois. Quando a gente seleciona os dois, as duas formas, aparece aqui em cima, ó, essa ferramenta unir, que no Illustrator chama Pathfinder. Então, é a mesma função. E aqui na ferramenta unir, você pode clicar nessa setinha aqui. E aí, olha só as opções que a gente tem para trabalhar com as formas. A gente pode unir, subtrair, intersectar, excluir e achatar. Nesse caso, eu quero que essas duas formas se tornem uma. Então, eu vou utilizar unir. Pronto, agora é só uma forma. E outra forma da gente unir duas formas é utilizar a ferramenta que está aqui no atalho M. Ela aparece aqui, ó, que é o construtor de formas. Eu gosto muito dessa ferramenta. Eu já até falei dela no outro vídeo. A gente seleciona ela aqui. Conforme a gente passa o mouse, aqui tá vendo que fica com essas listrinhas? Quando tá com a listrinha azul, a gente vai unir as informações que estão aparecendo aqui. Quando a gente segura o Alt, aí ele fica com essa risca vermelha que é pra gente subtrair. No caso, o que a gente quer aqui é unir todos esses quadradinhos que se formaram aqui com essas duas formas. Então, eu não vou segurar o Alt, eu vou só clicar, segurar e arrastar em todos os pontos aqui. E aí agora, ó, é uma forma única. Vou pegar aqui essa opção, vou colocar aqui. Como a gente tem dois, né, ó, já seguro com o Alt, arrasto aqui para cima. Vou segurar o Shift para poder diminuir proporcional, mas você também pode utilizar aqui a ferramenta escala. Então, a primeira parte aqui da nossa vetorização já está pronta. Agora, a gente vai ir para a parte de preenchimentos e efeitos. Então, vamos começar aqui. Vou começar a colocar preenchimento nesse fundo aqui, para ficar já com essa corzinha mais rosada. Antes, vamos salvar aqui as cores que a gente vai utilizar. Vou pegar um quadrado. A gente vai utilizar umas 3 cores, basicamente. Então, eu vou pegar um quadradinho aqui. Vou duplicar 2 vezes, segurando o Alt. Vou vir aqui no preenchimento e vou copiar com o conta-gotas. Eu vou copiar essa cor rosadinha aqui de fora. Clico no outro quadrado, vem em preenchimento, pego o conta-gotas e vou pegar essa corzinha aqui, que ela é um pouquinho mais escura, pouca coisa. Depois a gente pode fazer ajuste também. E aqui a terceira cor é esse cinza. Vou pegar o conta-gotas e pegar esse cinza. Prontinho, então já temos as 3 cores aqui para a gente trabalhar. Eu vou desbloquear aqui, né, as linhas que a gente deixou bloqueado. As camadas aqui, ó, esse grupo, tá vendo? Eu vou desbloquear.
Vou clicar neles que estão agrupados, vou clicar com o botão direito e desagrupar. Pronto. Aí agora eu vou clicar nesse de fora e vou colocar a cor do traçado que eu quero. Posso vir utilizar aqui, ó, as corzinhas, como também posso vir com conta-gotas e selecionar aqui, ó. Só que eu selecionei o traçado, tá vendo? Era pra eu ter colocado o preenchimento. Então, eu vou clicar aqui no mais do preenchimento e vou selecionar aqui a corzinha. Pronto. Aí o preenchimento vai ser uma questão de se você vai querer ele ou não. Eu vou tirar. Esse botão aqui, redondinho, ele tem que ficar atrás e na cor cinza. Então, vamos começar utilizando aqui a cor cinza. Vou usar o conta-gotas aqui. E também aqui. Vou selecionar os dois segurando o Shift. Vou clicar com o botão direito e mover para o fundo, porque daí ele vai ficar atrás ali do nosso Nintendo. Porém, a imagem está aqui atrás, né? Então, eu vou desbloquear a imagem. Vou clicar nela e movê-la para o fundo. Então, agora a gente já tem o botãozinho aqui mais discretinho aqui atrás. E aqui também. Depois a gente pode ajeitar, caso tiver meio tortinho, assim a gente vai vendo. E tem esses outros dois botõezinhos aqui também. Vou selecionar os dois e a imagem. Vou clicar com o botão direito e mover para o fundo. Aí eles foram todos para o fundo. Esses dois botões aqui, eles têm a mesma cor do Nintendo, né? Ele é um pouquinho mais escuro. E a corzinha rosa. Pronto. Agora a gente vai clicar aqui nesses botões e vamos também colocar eles com preenchimento na cor cinza. Eu vou colocar preenchimento em todos para facilitar na hora da gente colocar o sombreamento, tá? Agora, esse aqui do meio, ele não tem essa borda, mas ele tem uma corzinha mais escurinha, né? Então, eu vou tirar o traçado e vou adicionar um preenchimento aqui, esse mais escurinho. Olha como já dá uma diferença aqui, né? Agora, a gente vai para a parte dos efeitos. Então, eu vou tirar a imagem ali de trás, vou trazer para o lado para a gente poder ir vendo os efeitos que tem ali de sombra, as letras. E aí, a gente vai começar a colocar aqui no nosso vetor. Vou desbloquear a imagem, vou trazer ela aqui, colocar aqui em cima. E pronto, ó. Então, a gente percebe que tem uma leve sombrinha preta aqui em volta, que é dos botões, que a gente pode usar o preenchimento, só que mais fininho, só para dar uma corzinha, né? A gente pode até colocar aqui um 0,5, só uma coisinha assim, porque quando a gente colocar a sombra já vai dar um efeito legal, quer ver? Eu vou clicar aqui na forma que eu quero colocar a sombra. Aqui do lado direito a gente arrasta e aí vai ter a opção efeitos. A gente clica no mais. E aí aparece aqui, ó, sombra projetada, e nesse painelzinho aqui da esquerda, a gente pode escolher as configurações. Tem a sombra projetada, que já está projetando aqui embaixo. Tem também sombra interna, que parece que está mais fundo. Tem desfoque, desfocar plano de fundo, ruído e textura. Nesse caso aqui, a gente vai usar a sombra projetada mesmo, e daí a gente pode ver como que ficaria mais parecido esses botões aqui, ó. Eu acho que eu vou diminuir o Y. Conforme eu vou mudando aqui, ó, no alinhamento Y, olha como a sombra vai mudando de posição, ó. Tá vendo? Aí tem o X também, ó, pro lado, ó. Aí você vai mexendo para ver de que jeito que fica mais realista. Então, você pode ir aí praticando o efeito para ver como que fica melhor para você. Eu vou fazer sem as linhas, tá? Então, eu vou tirar aqui o traçado e vou deixar assim, só com a sombrinha mesmo. Vou fazer a mesma coisa aqui nos outros, tá? Eu vou selecionar
Vou vir aqui em traçado, vou tirar o traçado e vou adicionar um efeito. É legal até lembrar o efeito que você colocou no outro para que siga um padrão, né? De onde tá vindo ali a luz e tal. Então você pode fazer isso. Agora, nesse daqui, ó, se a gente olhar, essa sombra aqui, ela tá meio interna. Então a gente vai poder também direcionar a sombra dessa opção aqui. Eu vou vir aqui em efeitos. Em vez de usar aqui, ó, sombra projetada, eu vou colocar sombra interna e vou tirar o traçado. Olha como já tá mais parecido aqui, ó. Só que a gente vai ter que mexer um pouquinho, porque a sombra tá muito em cima. Então, você seleciona aqui, clica novamente aqui nessa parte de efeitos, ó, configurações de efeitos, e a gente vai mexer aqui no X e no Y. Então, eu vou tentar colocar assim, ó, pra ficar mais centralizado, tá vendo? Olha só como já ficou bem parecido. A gente pode aumentar o desfoque ou diminuir. Vou deixar assim. Se precisar, a gente pode adicionar outro efeito aqui, interno, e aí a gente pode mexer para o outro ângulo aqui, ó, dependendo da situação. Mas eu acho que daquele jeito ficou bom já. Vou deixar só um. Ó, ficou bem parecido. Vou fazer a mesma coisa nesse outro aqui. Agora eu vou fazer aqui a parte das letrinhas. Então é XABY. A gente vai vir aqui na ferramenta texto. Vou dar um clique aqui. X. Aí eu vou duplicar, tá? Segurar o Alt. São 4 letras. Clico 2 vezes, coloco a letra A. Vou selecionar as 4 e vou procurar uma fonte que seja mais parecida com essa daqui, ó. Posso vir aqui na parte de tipografia. Clico aqui onde está escrito o nome da tipografia e escolho a fonte. Acho que essa daqui tá bom. Daí, o que que eu vou fazer para conseguir deixar mais centralizadinho aqui? Eu vou selecionar todas. Vou clicar com o botão direito e vou vir na opção em contornar traçado, porque aí vai deixar de ser uma fonte, uma tipografia, e vai se tornar também um vetor. E aí eu consigo movimentar melhor essas tipografias aqui, tá? Então, eu vou contornar traçado. Como virou uma forma, ela fica com as forminhas se encontrando aqui. Então, a gente pode vir aqui na opção unir aqui em cima, e aí a gente dá esses acabamentos na tipografia. Agora eu consigo dimensionar ela melhor aqui dentro da bolinha, tá vendo? Ó, centralizou. E aqui a gente pode ver que as letras elas são meio afundadinhas, né? Tem um cinza mais escuro e meio afundadinhos. Então eu vou selecionar novamente. Vou colocar um cinza mais escuro. Acho que pode ser um pouquinho mais escuro que esse, ó. A gente arrasta aqui. E vamos colocar um efeito. Aí aqui vai ser sombra interna. Agora, aqui, ó, a gente tem essas setinhas. Vamos colocar as setinhas aqui também. É só a gente pegar um triângulo, desenhar ele aqui. Seguro o Alt, duplico. Posso segurar também o Shift para manter alinhado. E aí eu vou girar.
Agora a gente também precisa colocar uma profundidade aqui, ó, nessa borda da tela. É só colocar efeito. Eu vou colocar a sombra interna. E olha só como já ficou bem parecido com esse. Olha aqui, ó, com a imagem. A gente só precisa ajeitar a sombra. Então, vou vir aqui nas configurações e mexer aqui no alinhamento. Olha só como já ficou super parecido aqui com esse afundadinho, né? Da borda. Se você quiser mais sombra desse lado, é só adicionar também o efeito. Esses outros botões aqui, a gente também pode já fazer o efeito, né? Tudo cinza também. Eu vou até deixar mais rapidinho aqui, porque basicamente vai ser a mesma coisa. Colocar o preenchimento e a sombra. Pronto, agora eu vou fazer um sombreamento aqui também, para parecer que ele tá em relevo, né? Vou colocar efeito. Ó, como já dá um volume, né? Eu vou colocar tanto embaixo, eu vou colocar mais um efeito, só que agora eu vou colocar em cima. A gente pode colocar até meio pro ladinho, assim. Pronto. E eu também vou colocar sombra aqui nos botões. E aí a gente pode ver aqui como que ficaria melhor essa sombrinha. Deixa eu ver como ficaria a sombra interna. Ah, melhor. Que aí deu um volume aqui, ó. Agora parece mesmo um botãozinho também. Prontinho, terminamos aqui a nossa vetorização. E aí você pode ir fazendo mais alguns ajustes, colocando mais alguns detalhes que você achar interessante. Talvez mudar um pouquinho mais o tom aqui para ficar com mais profundidade. A tela que a gente também pode colocar numa outra cor, como se ela tivesse apagada. Eu vou tirar o preenchimento e vou colocar preto. Aí, como se ela tivesse apagada, tá vendo? E a gente pode colocar, copiar esse ícone aqui também, que é bem simples de fazer, colocar aqui no centro. E vamos fazer esse daqui, ó. É bem simples. A gente faz o retângulo aqui. E aí a gente vai precisar arredondar. Mas tá vendo que tá arredondando os quatro? A gente tem que arredondar só esses dois aqui. A gente vai utilizar essa ferramenta aqui, ó, aparência, e aí a gente vem aqui nesse cantos individuais. E aí agora a gente consegue ativar e mudar ou arredondar só os cantos que a gente preferir. Então eu vou arredondar esse de cima, 15, e o de baixo eu vou colocar 15 aqui também. Prontinho, já tá arredondado. E aí a gente pode duplicar aqui e girar. Ou a gente pode novamente desenhar um retângulo. Daí a gente vem aqui nessa parte de cantos individuais e muda aqui. 15, 15. Vou tirar o preenchimento e colocar o traçado. Viu só? Essas duas formas de fazer. Esse caso aqui, ele é uma borda. Então, a gente vai aumentar a borda desse daqui. Ó, até ficar no tamanho. E esse daqui é preenchimento. Mas antes eu vou fazer a bolinha. E aqui eu vou colocar, tirar o traçado e colocar o preenchimento. Que é na cor branca. Aqui também eu vou mudar o preenchimento para branco. E aí, nesse caso aqui, ó, a gente precisa que tenha a subtração desse círculo, né? A gente precisa tirar esse círculo daqui. Então, a gente vai selecionar os dois, esse e esse. E aqui, ó, na ferramenta boleadores, que chama, que é como se fosse o Pathfinder, a gente vem em subtrair. Prontinho. Agora a gente tem, ó, sem aquele círculo no meio.
Temos esse círculo vazado aqui. E aí a gente vai fazer o outro círculo aqui. Que aí é só colocar o preenchimento branco. E pronto, já temos aqui. Vou dar um Ctrl G para unir. E aí a gente já tem aqui o íconezinho do Nintendo Switch. Aqui na tela a gente também pode colocar um degradê ou gradiente. Então a gente clica aqui na parte de preenchimento, aqui onde está a cor, a gente tem aqui as opções aqui em cima, ó. Então tem a cor sólida, gradiente, padrão, imagem e vídeo. A gente pode vir aqui em gradiente e aí criar algum tipo de... como se fosse o brilho da tela, sabe? A gente pode fazer isso, é só arrastar aqui essa ferramenta, como a gente preferir, e criar meio que um brilho de uma tela, ó. Prontinho, vou selecionar tudo. Vou dar um Ctrl G para agrupar. E já tá pronto aqui o nosso Nintendo Switch. Todo feito no Figma. E é isso, espero que vocês tenham gostado dessa aula aqui, botando a mão na massa e aprendendo a utilizar as ferramentas do Figma na prática. Se esse vídeo te ajudou, não esquece de deixar um like, se inscrever no canal se você ainda não for inscrito e pode deixar aqui também nos comentários se você ficou com alguma dúvida, o que você achou dessa aula. E eu espero te ver no próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau!